Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada, ou melhor, consulta ao doutor, pessoal, está no ar naquele modo que a cada segunda-feira o convite é um pouco diferenciado. A gente te convida a levantar do sofá, a colocar ali a sua roupinha de guerra, de se exercitar, porque hoje é o dia que a gente deixa separadinho na nossa semana para falar de saúde de um jeitinho diferente, de uma forma diferenciada, colocando o nosso corpo em movimento. Afinal de contas, pessoal, é muito bom começar a semana se exercitando, colocando em prática aquelas ideias que a gente teve ali no final de semana. Olha, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Então, para você que falou isso, que pronunciou isso, que seja internamente ali ao longo do seu final de semana, estamos aqui hoje com essa proposta de colocar o nosso corpo em movimento, de se exercitar juntos. A cada semana a gente traz, é claro, uma forma diferenciada, a gente convida, é claro, diversos educadores físicos, diversos professores que estão dispostos a trazer para a gente métodos diferenciados, a trazer, é claro, suas condutas, né? Muitas vezes cada um ali tem uma forma diferente de colocar o corpo em movimento e é isso, essa proposta que a gente quer trazer a cada semana. Hoje nós vamos embarcar no método escada. Você já ouviu falar? Olha, pessoal, quem vai contar pra gente, é claro, a respeito desse método é o criador dele, que daqui a pouco estará aqui para compartilhar com a gente, mas eu já te adianto que é focado em pessoas que estão ali muitas vezes sedentárias e que não fazem ideia de por onde começar e que, inclusive, tem muito medo de colocar o corpo em movimento e acabar se lesionando, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Então, se você lembrou de alguém a quem o método escada pode ser importante, interessante, vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, te convido, é claro, a você compartilhar o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo pela Hit TV, www.hittv.com.br. Esse é o endereço que você vai compartilhar com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça. Também te convido, é claro, a você participar aqui desse treino, trazer pra gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E esse é o tipo de programa que eu te desafio. Caso você esteja de fato se exercitando junto com a gente, tira uma foto, queremos provas. Tira uma foto e compartilha com a gente, porque é muito bom a gente saber que a gente está chegando até você, de fato, te mobilizando, te levantando do sofá. Isso mobiliza e motiva, inclusive, a gente. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, @consulta ao Dr. Hit TV. Este é o endereço, inclusive, para você que ainda não segue a gente. Não deixe de nos seguir e entra lá agora para participar dessa enquete. Olha só, diretor João Capellini, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, o que mais te impede de se exercitar hoje? Dores nas articulações. Se esse é o seu caso, a sua alternativa é a primeira. Falta de disposição, medo de me machucar ou por não saber por onde começar. Clica lá na alternativa que mais te representa, afinal de contas a gente vai, é claro, trazer aí o que você precisa saber a respeito da alternativa mais votada. Vamos então conhecer, pessoal, quem é o nosso convidado de hoje, quem é o educador físico que está aqui para compartilhar todo o seu conhecimento? Rafael Akira, educador físico com mais de 10 anos de experiência. Ele desenvolveu um método escada a partir de uma necessidade real, que é entender o que cada aluno precisa e, claro, oferecer um caminho seguro, um caminho eficaz e também possível para alcançar os seus objetivos. Ele vai contar agora pra gente, pessoalmente, que método é esse e de onde que surgiu. Rafael, seja muito bem-vindo aqui no Corpo em Movimento. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde para todos que estão acompanhando. E aí, conta pra gente de onde que surgiu o tal método escada. Por que ele leva esse nome? Deixa eu contar primeiro uma história de como eu comecei, né, Dani? Então, eu comecei nas academias, né, academias como rede de academia normal. E percebi que muitas vezes as pessoas não vão à academia porque elas não acham que aquele ambiente serve para elas, né? Porque tá todo mundo forte na academia, todo mundo já malhado, né? Então, comecei a trabalhar na internet, Dani. E o que aconteceu? Percebi que os treinos tradicionais não serviam para essas pessoas. Olha só que interessante. Muitas vezes elas ficavam muito doloridas, elas não conseguiam fazer o exercício porque elas não aprenderam a fazer isso, né? Então, por isso
que eu dividi os exercícios em módulos, com que ela comece bem devagarzinho, ela vai evoluindo aos poucos. Por isso que eu fiz o método escada. E aí, cada degrau tem ali o seu foco, a sua importância, o seu objetivo. O degrau de número 1, por exemplo, qual que é o objetivo dele? Eu introduzi o degrau número 1, por quê? Primeiro que a gente começa com uma avaliação de movimentos, Dani. Então, por exemplo, eu tenho 3 movimentos que eu faço o aluno fazer em casa, ele pode fazer sozinho, e ele vai ter uma análise do corpo dele. Como está o corpo dele? Então, por exemplo, o joelho, tornozelo, quadril, ombros, para ele conseguir ter uma noção de como ele cuidou na vida inteira dele, do corpo dele. Pós essa avaliação, ele começa a falar, eu acho que eu estou no degrau 1, eu acho que eu estou no degrau 2, eu posso fazer um treino um pouquinho mais avançado. E com isso, ele tem vamos dizer, uma ideia de como ele pode ir evoluindo, né? Então, por exemplo, eu posso pular degraus, não necessariamente eu vou partir do degrau de número 1. Sim, com certeza. Por exemplo, você, Dani, que parece uma pessoa bem treinada, você não começaria no degrau número 1, né? Você já começaria num degrau mais avançado, vamos se dizer, né? Entendi. Mas não quer dizer que você não pode treinar o degrau número 1, que é muito importante. Perfeito, então. E aí eu vou partir da primeira pergunta que eu sei que você aí de casa deve estar se perguntando, principalmente as pessoas mais sedentárias. Corro o risco de me lesionar ao embarcar, que seja no degrau de número 1? Dani, o risco sempre há para todo mundo, né? Até porque quando você não está fazendo com supervisão, fica mais difícil e é normal. Mas pelo método que a gente faz, você começa de uma forma muito devagar. Então, assim, dificilmente você venha se machucar, né? A não ser que você faça algo involuntário, algo que você não saiba. Ou pule de degrau antes de estar no degrau, né? E aí, então, já quero saber, você aí de casa já preparou o seu cantinho, já está com a roupinha de guerra? Podemos começar? Podemos? Podemos contar, é claro, com a sua participação. Então, o nosso ponto de partida é essa avaliação. Isso. Entender como é que está o nosso corpo. Isso. Vamos lá? Vamos começar? Então, pessoal, primeiro movimento que a gente faz muito simples, Dani. Eu convido todo mundo aí que está aí em casa acompanhando a fazer com a gente, tá? Dani, você vai ficar de lado para todo mundo conseguir ver como que está a sua cadeia posterior. O que seria isso? A parte de trás do nosso corpo, tá? Então você vai fazer um movimento bem simples, que é enrolar o seu pescoço, inspirar primeiro, desculpa. Você vai inspirar pelo nariz primeiro, encher os pulmões de ar, soltando o ar pela boca e você vai enrolando a sua coluna até chegar à pontinha do pé. Tá, então vamos lá. Então você inspira, vai enrolando o seu pescoço, sua coluna e vai tentar pegar lá a ponta do pé, bem devagarzinho. Isso, vai parar, vai segurar, Sigo inspirar. com os meus joelhos Estendidos, né? não flexionados. Sim. Aqui. Por enquanto você vai segurar e vai subindo devagarzinho. Isso, muito bem. Pessoal, uma coisa muito importante, sempre vai fazendo no seu ritmo, tá? Não precisa acelerar os movimentos, tá? Vamos fazer mais 2 vezes, Dani. Você vai inspirar, enrolar sua coluna e tentar ir um pouquinho mais longe. Isso, vai tentando chegar lá na pontinha do pé. Todo mundo tentando chegar lá na pontinha do pé. Ó, como foi um pouquinho mais já. E a Dani tem um excelente alongamento de cadeia posterior, da parte de trás da coxa e do nosso corpo. Vai voltando devagar. A última vez agora eu vou desafiar a Dani e vou pedir para ela tentar tocar lá no chão, nem que se for com a ponta dos dedos, tá? Vamos ver se a gente consegue, Dani. Vamos ver, gente? Bora lá, então prepara, inspira e vai lá embaixo enrolando a coluna devagarzinho. E tenta pegar lá a ponta do pé. Só com os dedos já é o bastante. Isso, muito bom, muito bom. Vai voltando devagar. Novamente, para quem está em casa, muito bom. Não precisa se matar agora, é só uma avaliação, tá, pessoal? Então, Dani, como que eu separo? Se você
enrolou sua coluna, chegou até o joelho, o meio da canela, eu falo que você está no nível 1, né? Que o seu corpo ele está bem encurtado. Não tem nenhum problema, a gente vai sair daqui, tá? Então a gente precisa fazer bastante mobilidade, né? E alongamento, que seria o degrau 1 e 2, né? Se você consegue chegar um pouquinho mais fundo, bem próximo dos pés, eu falo que você está no nível número 2. Agora, se como você conseguiu pegar lá na pontinha do pé, bem perto do chão, você está no nível 3, o nível, vamos dizer, mais avançado, né? Então, com certeza você conseguiria fazer treinos um pouquinho mais intensos. E olha que bacana, e isso por um exercício só, você já consegue avaliar. Consigo avaliar, consigo saber como que tá a mecânica para introduzir treinos mais intensos para essa pessoa, para esse aluno, tá bom? Vamos no segundo? O segundo movimento é um movimento um pouquinho mais complexo, mas ele depende bastante do nosso joelho, tornozelo e quadril, que seria o cócoras. Tá. Então, deixa os pés inteiros no solo e a gente vai ficar sentado como se estivesse numa cadeirinha, tá? Eu aconselho todo mundo em casa a fazer esse movimento bem devagarzinho, porque muitas vezes você não tem essa mobilidade e pode acabar se machucando, então vai fazendo bem devagarzinho, tá bom? Vai descendo bem devagar, inspira e segura. Isso. Pode empurrar um pouquinho os joelhos. Quem tiver dificuldade também pode colocar a mão no chão, se quiser, ou a mão nos pés. Eu gosto bastante das mãos nos pés. Aí você vai levantando devagar. Será que eu consigo colocar a Muito mão nos pés bem. ou na próxima? A Dani, eu tenho certeza que você consegue. Desce devagarzinho, inspira. Já vou aqui, ó. Isso, fica até mais fácil, Dani. Olha, Isso. fica até mais fácil. Bem devagar, sente como está seu quadril, seu joelho, seu tornozelo. Muito bem, volta devagar. Terceira e última, vamos descer bem devagarzinho. Inspira. E fica. Isso. Dani, esse movimento, ele é muito importante. Tem até uma série no Netflix que os povos que mais conseguem viver, vamos dizer que tem uma faixa etária mais alta, né? Muitas vezes eles têm o costume de ficar nessa posição, né? É então mesmo? eles conversam assim numa boa. Não tá muito fácil, não. Eu vi a sua tranquilidade, eu falei, gente. O que quer dizer esse movimento, pessoal? Que você tem uma boa mobilidade de quadril, tornozelos e sua coluna, ela é bem móvel. Então, por exemplo, você que conseguiu, poderia fazer um agachamento mais pesado e você não ia afetar sua coluna. Isso é muito importante, tá? Bacana, gente. Então, se você desceu e não conseguiu ter uma grande amplitude, você ficou mais ou menos aqui no meio, você está no nível 1. Tá. Se você conseguiu descer, colocar pelo menos a mão lá nos pés, mas não conseguiu sentar, você está no nível 2. Agora, se você sentou lá que nem você fez, que nem a Dani fez, está no nível 3. O próximo nível, gente, nível 4, é conseguir ficar nessa posição conversando tranquilamente como o Rafael Akira. Uma boa, né? E temos, gente, já um comentário aqui da nossa audiência, comentário na nossa tela, nosso público já participando aqui junto com a gente. Gleidson aqui de São Paulo, capital. Gleidson, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao seu treino. Boa tarde, sou fã desse programa sensacional. Que bacana receber seu carinho, Gleidson. Assisto sempre e gosto de praticar exercícios todos os dias. Forte abraço para você também, Gleidson. Está treinando junto com a gente, está aqui fazendo esses dois movimentos e agora a gente vai para o terceiro para a gente entender, é claro, em qual momento aí do nosso... em qual step, né? Em qual degrau aqui do nosso método escada você está. Muito obrigada pelo carinho, Gleidson. E vamos então para mais uma mensagem, é claro, da nossa audiência. Mensagem na tela. Diego Domingues. Seja muito bem-vindo, Diego, ao seu treino. Estou acompanhando, consegui, olha que legal, encostar o dedo na ponta do pé. Pelo jeito como ele escreveu, como o Diego escreveu, não foi na terceira tentativa como a apresentadora aqui que vos fala, né, Diego? Imagino que você teve facilidade, provavelmente então ele está no degrau de número
3. 3, tá no nível 3, tá? Tá no Não quer dizer nível que ele 3. tá no degrau 4, né? Porque Tá. ele precisa já ter um condicionamento. O degrau 4, daqui a pouco a gente vai entender mais sobre ele, mas ele tem mais a ver aí com condicionamento e o Isso. quanto que a gente, é claro, está preparado para suportar aí exercícios de mais alta intensidade. Isso mesmo, perfeito, Dani, perfeito. Vamos para o terceiro? Vamos então para o terceiro O teste. terceiro, ele é um pouquinho mais, vamos dizer, um pouquinho mais complexo, que fala muito sobre seus membros superiores, tá? Tá? Então você vai entrelaçar os seus dedos aqui nas costas, você vai inspirar, enrolar sua coluna, levar o braço lá para cima, ó. Isso vai estar muito relacionado à sua mobilidade de ombro, tá? Então vai fazer um movimento bem devagarzinho e ver até onde você consegue. Dane quem tá em casa, né? Vamos lá, que esse aqui me pareceu bastante difícil. Vamos lá. Não. Isso, vai bem devagarzinho, inspira, solta o ar, vai levando os braços lá para cima. Isso, vai entendendo o movimento. Na primeira repetição sempre vai entendendo o movimento e vai voltando devagar. Retorna pelo mesmo caminho que você fez. Isso, bem devagarzinho, bem tranquilo. Inspira, vamos de novo. Você vê que trabalha bem o ombro, né, Dani? Parece que vai virar do avesso. Trabalha ombro e coluna. Aqui você testa também como está a sua flexão de tronco, que é muito importante na hora de você fazer abdominal. E os joelhos continuam esticados. Tenta fazer com ele estendido, senão pode flexionar, não tem problema. Isso, inspira, começa pelo pescoço, vai enrolando, faz a flexão de tronco e leva os braços lá para trás. Isso, vê como está seu ombro, a saúde do seu ombro. Isso, vai fazendo devagarzinho. Muito bem, vai voltando devagar. A Dani já dá para ver que ela está no degrau, no nível mais alto, né? Ela consegue levar bem os braços lá para cima, lá para o teto, bem de leve, sem fazer muita força, né? Então você vê que é uma pessoa bem treinada. Olha lá, muito bem, é isso mesmo, Dani. Perfeito, 3 repetições, certo? perfeito, Dani. Entender aí, porque tem muito disso que você comentou quando estava fazendo o movimento pela primeira vez. Acho que todo movimento que a gente faz pela primeira vez, a gente tem um assimilar do movimento, né? Pra gente entender qual é o movimento, como que o nosso corpo recebe. E aí, quando a gente vai refazer, que aí a gente tem uma qualidade um pouco melhor. Isso, você vai meio que aprofundando o movimento, né? Até para não se machucar, é muito importante você fazer isso, né? Por isso que é importantíssimo o aquecimento antes do exercício também. Mas foi perfeito. Então vamos dizer que os 3 exercícios a Dani está no nível 3. Então ela com certeza é uma pessoa que tem facilidade para praticar o degrau 4, que é a especificidade. Perfeito. E aí, então, a gente vai agora iniciar para todos, né? Vamos todos partir do mesmo ponto, que é o degrau de número 1, para a gente entender a importância de a gente preparar esse corpo que está precisando ser movimentado. Muito bem. Então eu vou introduzindo aos poucos por que o nome do método e os exercícios, tá bom? Perfeito. Pode ser? Vamos lá? Conseguir entender na prática tudo aquilo que você pensou, levando em consideração as particularidades, não é, de cada aluno. Pessoa e tendo o máximo de cuidado com todas as pessoas, Dani, porque a gente que trabalhou na academia e na internet, a gente vê que, assim, mesmo a gente tentando mastigar ao máximo, sai muita coisa errada e perigosa, né? Porque muitas vezes a gente não tá junto, conectado com o aluno, tá olhando o aluno, a gente não consegue falar, para que tá tudo errado, né? Muitas vezes ele tem que ter essa consciência, né? Então, por isso que eu sempre falo, faz devagar, no seu tempo, respirando, foco sempre na respiração e controlando os movimentos. Temos uma perguntinha da nossa audiência que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está trazendo aqui para o nosso bate-papo antes da gente iniciar, é claro, o nosso corpo em movimento de fato. Diretor, coloca pra gente a nossa perguntinha na tela. Gildemar de Petrolina, tenho problemas na coluna cervical e também lombar. Eu posso fazer esses exercícios? Tenho 55 anos. Gildemar, muito obrigada, viu, por tirar aí com a gente a sua dúvida, por trazer aqui para o nosso bate-papo. E aí, doutor?
Gildemar, você deve fazer os exercícios. legal. Não é que você tem que pensar, tem que fazer para você melhorar, senão você não consegue melhorar a condição que você está do seu corpo agora. Porque muitas vezes a gente tem essa impressão, né? Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, e eu acho que isso me limita. Mas, na verdade, colocar o corpo em movimento, inclusive quando a gente tem essas questões tão específicas, é muito importante. Muito importante, muito importante. Você começar hoje é o essencial, tá? Nem se for um pouquinho, Gildemar. Só você movimentar um pouco sua cervical, você já vai ver que vai ficar diferente. E sua coluna, principalmente, a lombar Só fica atento à respiração e o que mais, para ele entender ali até onde ele pode ir. Controle do movimento. A respiração, ela vai cadenciar o movimento. E se você ir controlando, por exemplo, o Gildemar, ele, na hora de fazer a flexão de tronco e o pescoço, ele sente dor. Se ele só fazer aqui, ó, projetar o seu pescoço para frente, sentir até onde que ele pode ir e depois trabalhar nessa amplitude, ele vai vendo que vai melhorando com o tempo. Perfeito, então. Vamos juntos, Gildemar? Vamos, então, iniciar aqui o nosso treino. Então, vamos lá, Dani? Bora. Vamos começar sentadinho? Então, todo mundo que está em casa pode pegar uma cadeirinha, né, Dani? Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é respirar, Dani. Parece simples, né? Mas nós nunca prestamos atenção nisso. E ao se exercitar, pelo menos comigo, isso acontece demais. Às vezes eu esqueço de respirar. Às vezes eu tô tão envolvida ali em fazer o exercício que quando eu vejo eu não tô respirando da forma correta. É isso mesmo. Um exercício que você assimila muito isso é a corrida. Ou uma caminhada mais rápida também, Dani, ou espectadores. Se você não respira, você queima o seu treino. Então aqui é a mesma coisa. Se você não respirar, você não consegue liberar o seu corpo. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Bem devagar, fica numa postura ereta. Você vai começar a conectar o seu abdômen, então pode tocar no seu abdômen, pode ser com uma mão só ou as duas mãos. Você vai inspirar, encher os seus pulmões de ar, soltar pela boca e esvaziar o seu abdômen. Inspira e solta o ar. Isso, vai sentindo bem, Dani. Inspira e vai aumentando a intensidade. Isso. Mais duas vezes, inspira. Mais uma vez. Muito bem. Tudo certo, Dani? Tudo certo. Além da respiração ajudar a cadenciar o exercício, ele também ajuda muito você centrar no que você está fazendo. Vou colocar no aqui e agora. Isso. E também você tirar todo o estresse, nervosismo do dia a dia. Então já é uma excelente meditação, pessoal. Você não precisa fazer o exercício, mas a respiração é primordial para você começar o seu dia. Já se conecta aqui com a gente. Isso mesmo. Dani, o que a gente vai fazer? Começar com a respiração soltando o nosso pescoço, tá? Então vamos inspirar, vamos soltar o ar e rodar o nosso pescoço lá pro lado direito. E a gente vai tentar olhar lá pro fundo da sala. Inspirar e retorna pro meio devagar. Inspira, roda lá pro lado esquerdo. Você em casa vai sentindo como tá a sua cervical, se você tá com muita tensão ou não. Volta devagar. A amplitude que você faz do movimento. Tem muitas pessoas, Dani, que quando vão dirigir não conseguem virar o pescoço. Imagina. Que acordam, né? Completamente travados. Isso pode ter até acidente, né? Verdade. Então, soltar o pescoço é de extrema importância. Vamos só mais duas vezes de cada lado, tá? Inspira, roda, solta. Volta para o meio, vai para o outro lado, inspira, solta o pescoço. Cada movimento tenta um pouquinho mais longe.
Isso, tenta não rodar o tronco. Inspira, vai lá no meio. A última, lado direito. Volta devagar. Lado esquerdo. Último. Muito bom. Volta pro meio, bem tranquilo. É tão simples, né? Que já ajuda a tirar a atenção, né, Dani? Agora vamos fazer para cima e para baixo, tá? Só 2 vezes, tá bom, Dani? Então você vai inspirar, você vai com o seu olhar, olhando lá para cima, soltando o ar. Vai olhando lá pro teto, inspira, solta o ar. Vai voltando devagar. Inspira, olha lá para baixo. Solta, solta, solta toda a tensão do seu pescoço, olha lá para baixo, tenta relaxar o pescoço, sua cervical. Isso, sempre com o abdômen contraído, inspira, leva lá para cima. Expira, leva lá para baixo. Muito bem, vai voltando devagar. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Pessoal, então, para quem está em casa, esse degrau número 1, esse degrau 1, é chamado degrau de movimento, Dani. Por quê? A prioridade é a gente tentar movimentar e conectar o corpo inteiro já, de uma forma bem leve e bem simples. Aí você me perguntou, né? Tem como a gente pode se machucar? Pode, mas a possibilidade é muito baixa. Mínima, principalmente com toda essa questão da consciência corporal que você vai trazendo pra gente ao longo do exercício. Isso, e do cuidado também, né? Do autocuidado de vai devagar, respirando, bem conectado, né? Vamos começar a soltar os nossos punhos, que é muito importante. Pode levar os braços lá para frente. Nós vamos inspirar, deixar o abdômen contraído, então ele já está trabalhando aqui. E vamos rodar os punhos lá para fora. Vamos fazer 10 repetições. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já vamos voltar. 10, Agora então 9, a gente está fazendo o movimento 8. inverso. E para você que está aqui com a gente, treinando juntinho nessa tarde, Consulta ao Doutor vai para um breve intervalo e a gente volta já já com mais método escada. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta às segundas-feiras, daquele jeito que a gente adora, colocando juntos o nosso corpo em movimento. Para quem chegou agora, neste exato momento, nós estamos aprendendo aqui o método escada. Pois é, colocar o nosso corpo em movimento, identificando aí em qual estágio, em qual degrau nós estamos. Degrau de número 1, 2, 3 e 4. Para você que chegou neste exato momento e lembrou de alguém a quem colocar o corpo em movimento em plena segunda-feira à tarde é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois se você chegou agora e está pronto para se exercitar junto com a gente, outras pessoas também devem chegar, porque afinal de contas a nossa proposta aqui a cada segunda-feira é a gente fazer essa grande corrente do bem, a fim de a gente melhorar e investir na nossa mobilidade e qualidade de vida em qualquer fase da nossa vida, seja você com 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, estamos juntos, é claro, para colocar o nosso corpo em movimento.
Temos também, gente, a oportunidade de você participar pelo WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. Encaminha pra gente a sua dúvida, o seu relato, enfim. Prove que você está se exercitando junto com a gente, basta você enviar a sua mensagem, uma foto, enfim. Queremos, é claro, a sua participação, afinal de contas, estamos aqui por você. Vamos juntos sair do sedentarismo. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no @consulta ao Dr. Hit TV Instagram. Esse é o endereço de uma enquete que está, é claro, te aguardando. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. O que mais te impede de se exercitar hoje? Dores nas articulações, falta de disposição, medo de machucar ou não saber nem por onde começar? Clica na alternativa que mais te representa. A gente quer ir mensurar, é claro, um pouco do nosso perfil no Instagram. Para quem chegou agora, deixa eu te apresentar o nosso professor de hoje, o educador físico Rafael Akira, criador, inclusive, do método Escada. Mais uma vez, queria aproveitar e te agradecer aqui pela presença. Eu que agradeço, Dani, a grande oportunidade de poder ajudar algumas pessoas aí, né? Levando em consideração que algumas pessoas chegaram agora neste exato momento, vamos só recapitular um pouco do conceito do método, né, que você criou, do método Escada, e contar também um pouquinho daquilo que a gente estava fazendo. Estávamos só no degrau de número 1, ainda tem muita coisa para a gente viver nessa tarde. Então vamos lá, pessoal, retomando o método Escada, ele veio da oportunidade de dar aulas em academias, né, Dani? E dar aulas para as pessoas que fazem atividade na internet. Eu percebi que a academia, como os treinos que eram passados, não eram adequados a todo mundo, né? Então, eu meio que adaptei um método que todo mundo consegue, pelo menos, melhorar sua condição física para o dia a dia. Quando é o melhor momento para sair do sedentarismo, para começar? É hoje. Agora. É nesse programa aqui. Então, vamos juntos? Vamos lá? Estávamos no degrau de número 1, agora a gente vai para o degrau de número 2. Isso mesmo, Dani. Eu só vou completar o degrau número 1 e a gente já vai seguir com o degrau número 2, tá bom? Podemos sentar, vamos continuar na cadeira. Pessoal, por que eu vou finalizar o degrau número 1? Porque eu vou fazer um movimento mais complexo e eu já vou linkar com o degrau número 2, que é fortalecimento e ativação, Dani. Então, depois que a gente movimenta o nosso corpo, a gente vai começar a ativar o nosso músculo. Isso faz com que a gente comece a fortalecer e proteger todas as nossas articulações, enfim, deixar o corpo muito mais forte, né? Então, pessoal, vamos afastar as pernas, vamos inspirar, Dani, vamos enrolar o pescoço, o tronco e tentar segurar lá no chão. Isso. Você vai inspirar, soltar o ar, retornar, levar os braços lá para cima. Inspira, desce os braços, solta o ar, tenta pegar mais lá na frente, Dani. Inspira, solta o ar e leva lá em cima. Por que esse movimento, Dani? Esse daqui a gente já começa a liberar a nossa coluna, o nosso quadril, os nossos ombros. São movimentos mais complexos, mas que a gente consegue lubrificar e ativar mais partes do nosso corpo, tá? Vamos para outro exercício, que é segurando nossas pernas. A gente vai segurar por 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca devagar. Vamos segurar a outra perna bem devagarzinho, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Então você vê, Dani, que o conceito real é lubrificar o seu corpo, né? Agora vamos começar o degrau número 2 de ativação. Agora que a gente já lubrificou o nosso joelho e nosso quadril, nós vamos estender nossas pernas, vai subir a pontinha do pé, vai segurar do ladinho da cadeira, vai fazer um chutezinho, ó. Toca lá no chão e sobe 10 vezes. Pessoal, esse exercício aqui, você ativa esse músculo aqui da coxa. Tá sentindo, Dani? Tô sentindo. 4,
E esse é aquele exercício que se você não tiver com a barriga Abdômen. devidamente Isso mesmo. conectada, você também não consegue realizar. Muito bacana. 10, muito bom. Pessoal, esse exercício você também vê como que tá o seu quadril, tá essa parte do quadril, se você consegue levar bem. E você já começa a ativar essa musculatura que protege o seu joelho. Então, para você em casa que tá com dor no joelho, esse exercício é excelente. Vamos lá? 1. Toca no chão, devagar. 2. 3. Para quem achar que o exercício está muito rápido, por 4. exemplo, vale investir em 5 repetições ao invés de 10. Perfeito, Tânia. Isso. Mais 2. Mais uma. Aí, volta devagar. Muito bem. Tranquilo? Tranquilo? Vamos para o segundo exercício de fortalecimento, que são pequenos agachamentos, Dani. A gente pode fazer com a cadeira, pode fazer com cabo de vassoura, tá? Como a gente vai fazer esse daqui? Nós vamos segurar o cabo de vassoura, você que tem, vamos dizer, uma limitação de joelho, quadril, né, que sente alguma dor, a cadeira é um bom limitador de amplitude. Tá? Então, como você vai fazer? Você vai segurar no cabo de vassoura para te ajudar, você vai inspirar e vai sentar lá na cadeirinha, afastando os seus joelhos na direção da ponta do pé e vai voltar com a ajuda do cabo de vassoura. Solta o ar e abre o peitoral. Inspira, desce devagar. E volta. Vamos fazer 5 repetições. 2. Desce e volta. 3. 4. Só mais uma, Dani. Devagar, devagar. Isso, e volta devagar. Dani, em cada degrau a gente pode fazer os movimentos com várias amplitudes, várias intensidades. Pessoal, você que está em casa, você pode fazer com cabo de vassoura na frente do seu corpo, descer um pouquinho Legal. sem a cadeira. Sem a cadeira. Eu ignoro a cadeira. Isso. Desce e volta devagar. Abre o peitoral. Isso. Inspira, desce. Você pode fazer com cabo de vassoura na frente do seu corpo para te ajudar. Isso. Muito bem. Você pode fazer só com a cadeirinha também. Não precisa do cabo de vassoura, tá? Esse exercício é muito bom para fortalecer suas pernas como um todo. Agachamento é um exercício que todo mundo deveria Precisa investir. fazer, Porque, tá? afinal de contas, diz respeito ao seu sentar e levantar de todos os dias. É isso mesmo. Depende muito de como você vai passar, vamos dizer, a terceira fase da vida, né? Da melhor forma possível. Exatamente. Outros 2 movimentos que a gente tem que trabalhar muito no fortalecimento é o puxar e o empurrar. Então, 3 coisas que a gente sempre tem que fazer, Dani. Agachar, puxar e empurrar. Tá. Isso é o básico para a Anotado, gente pessoal. estar bem. Agachar, tá? puxar e empurrar. Empurrar. Então, vamos puxar. Nós podemos fazer na horizontal, puxa o cabo para você e puxa essa musculatura aqui das costas. Você pode ficar um pouquinho de lado? Isso. Essa musculatura aqui das costas, ó, pessoal. Então você vai puxar o cabo de vassoura para você e vai levar lá para frente. Já vai treinar o empurrar. Puxa, conecta aqui, ó. Isso, volta Se as devagar. escápulas fossem se juntar. Se juntar, isso mesmo. Você inspira puxando, expira empurrando. Muito bem, Dani. Pessoal, esse exercício você também pode fazer com elástico se você estiver em casa, tá? Você pode dificultar um pouquinho. Dani, vamos inclinar um pouquinho o tronco, ó. Nesse plano você fica um pouquinho mais difícil, porque é na vertical, então o peso vai para baixo. Então você tem que puxar, empinar bem o seu bumbum, puxa, segura as escápulas e volta devagar levando lá para baixo. Isso. Inspira,
solta o ar bem devagarzinho. Isso. E pessoal, o bom desse movimento é que você já está treinando a postura, a sua lombar, o seu abdômen e ainda está fazendo o mais importante, que é puxar o peso para você, fortalecendo as suas escápulas. Você de casa tá fazendo, tá conseguindo executar cada movimento de acordo com o que o prof tá falando? Encaminha pra gente sua dúvida ou relato 0 operadora 11 3337 5886. Seguimos por aqui. Muito bem. Pessoal, agora, Dani, vamos fazer um pouquinho do terceiro degrau? Qual é o foco do terceiro? Agora a gente tá subindo, hein, pessoal? Então vamos lá, pessoal. O primeiro degrau é movimento, o segundo, fortalecimento, né, e ativação. O terceiro é um trabalho integrado, só que ele serve para você aumentar o seu metabolismo. Qual é a importância de investir nesse aumento do metabolismo? É a parte cardiovascular do seu coração. E eu também priorizo muito esse degrau, por quê? Para você também ter aquelas sensações boas pós-exercício. Sabe aquele exercício que você sai suado, com aquela sensação de que você trabalhou? É esse tipo de exercício. Você está pronto? Você está pronto para investir no seu cardio? Vamos juntos. Vamos lá, então. Para chegar nesse degrau, Dani, você precisa, então, já de um pouquinho de força, um pouquinho de movimento. E além da velocidade dos movimentos, você vai trabalhar também a sua coordenação motora. O que é muito importante, né, Dani? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa habilidade de se mover. Perfeito. Né? Vamos então encarar essa fase que, pelo visto, é um pouco mais desafiadora. Vamos lá, então. Vamos começar pelos movimentos mais simples, então. Vamos pegar o cabo de vassoura. Nós vamos levar o cabo lá para frente, voltar e subir um joelho, ó. Inspira, solta o ar. Por exemplo, Dani, nesse movimento, o que a gente está trabalhando? Está trabalhando a nossa perna, os flexores de quadril, está trabalhando a remada que eu acabei de falar, a puxada nas escápulas lá, está treinando nossa coordenação, nosso tornozelo. Olha quanta coisa a gente pode trabalhar com um simples movimento que a gente pode fazer em casa, né? Então, por exemplo, esse tipo de exercício, esse tipo de treino eu faço muito por tempo, Dani. Então eu dou, 30 segundos para você fazer, aí você descansa 10. Priorizando sempre sua respiração para que você, vamos dizer, consiga fazer o treino por completo. Porque se você não respirar, você vai ficar... Vai passar os 30 segundos, você não fez praticamente nada, passou os 10, você não fez praticamente nada, tá? Estava só tentando sobreviver. Então, sempre coordenando. Outro exercício muito bom é pernas juntas. Nós vamos afastar e 2 agachamentos, ó. Isso, muito bem. Imagina fazer esse treino com uma alta intensidade. Tem um excelente gasto calórico e ainda você vai fortalecendo o seu corpo como um todo. Sempre na sua amplitude, na sua velocidade, devagar, pensando bem no movimento. Inspira para descer, expira para subir. Mais 2, Dani. Mais uma. Isso, respira 10 segundinhos, tudo bem? Tá se sentindo bem? Tranquilo? Deve estar mais difícil para você que, além de fazer o exercício, ainda está falando enquanto faz. Não estou muito acostumado, mas é isso. É mais difícil, tem um grau aí de dificuldade a mais. E você vê que é bem devagarzinho que a gente vai trabalhando, né? Vai conectando cada habilidade que a gente vai adquirindo. E agora, então, só para a gente ter um gostinho do estágio número 4, degrau de número 4? Então, vamos lá. Primeiro degrau, movimento. Segundo degrau, fortalecimento, ativação. Terceiro degrau, aumentando o metabolismo, trabalho integrado. Quarto degrau, Dani, é especificidade.
Traduza. Por que esse nome? Muitas pessoas, o real objetivo delas é sempre 2, Dani. 3, vamos se dizer, né? Emagrecer, ganhar massa muscular e diz a lenda que é melhorar a saúde, né? Mas Fica lá em terceiro, né? fica lá em terceiro. Mas esses tipos de treino, com as habilidades que você adquiriu, você consegue potencializar, Tá. né? Então, por exemplo, a gente combina exercícios que exercem mais força, que tem um desgaste maior, nós chegamos mais perto da fadiga muscular, Tá. isso traz novas adaptações para a nossa musculatura, com que a gente gaste mais calorias. Então, para quem quer emagrecer, é muito importante, e novas adaptações musculares, o que para o ganho de músculo também é muito legal. Esse degrau a gente pode trabalhar com sobrecarga também, né? Então, se você tiver um pezinho em casa, anilha, pode ser até garrafa de água, você pode usar. Mostra pra gente um exercício que a gente pode fazer, então, desse degrau de número 4, onde a gente está investindo no nosso emagrecimento, na nossa qualidade de vida e também no ganho de massa muscular. Isso mesmo. Então, vamos pegar as garrafinhas, Dani? Vamos. Pessoal, para quem está em casa, a garrafinha é a nossa sobrecarga. Então, para quem não vai para academia, você pode pegar 2 garrafas PET de 1,5 litro, né? Tá. E, por exemplo, a gente não começou com o agachamento no banco, Dani. Agora a gente vai fazer um agachamento profundo. Por quê? Porque a gente já adquiriu essa condição. A gente trabalhou para isso. Então, a gente vai fazer, ao invés daquele agachamento pequenininho, a gente vai chegar lá pertinho do chão, inspirar e soltar. Esse tipo de amplitude, você tem um desgaste muito maior da musculatura, ele tem um trabalho muito maior, ele fica muito mais sob tensão. Então, para hipertrofia e para emagrecer é excelente. Então, a gente pode fazer, eu faço tanto por repetições como por tempo também. Aí é na máxima intensidade que você conseguir. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Isso. E vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, o que mais te impede de se exercitar hoje? Foi essa pergunta que a gente colocou lá no Instagram para os nossos seguidores. 45% alternativa mais votada, falta de disposição. Segundo lugar, 21% dores nas articulações, 18% medo de machucar e 16% não saber nem por onde começar. O que você tem a dizer para os nossos seguidores aí que estão com falta de disposição? Primeiro, falar que é complicado mesmo, Dani. Mesmo sendo um educador físico, eu digo que é complicado você começar a fazer algo que, vamos dizer, ameaça o seu corpo, que você vai sentir algumas alterações, né? Então, a falta de disposição é normal. As dicas que eu dou pro pessoal: procurar uma orientação que você se sinta segura, isso motiva muito, Dani. Quando você acha o profissional adequado, que você olhe e fale, esse cara vai me levar para onde que eu quero. Isso é muito motivante. Você treinar com um amigo ou com uma amiga que tenha o mesmo objetivo que você, né? Isso vai ajudar muito, que queira te levar lá para cima. E, vamos dizer, pequenas metas, pequenas vitórias. Então, por exemplo, alguém que está acompanhando a gente fez os nossos movimentos. Essa já é uma vitória. Ela não estava fazendo nada e agora ela começou a fazer. Já é uma vitória. Amanhã ela precisa cumprir outra vitória, né? Colocar esses pequenos objetivos realizáveis. E tem uma coisa que eu sempre comento aqui todas as tardes de segunda-feira que a gente passa juntos. Repare em como a gente começa
né, um treino e como que a gente fica depois. Mesmo que você não tiver investido muito, tiver investido um pouquinho que você se movimentou, eu tenho certeza que já mudou a sua qualidade, que já mudou a sua disposição, a sua alegria, sua motivação. Isso tem a ver demais, não é? Tem a ver demais e assim, quando você começa a olhar que seu corpo tá mudando, né, Dani, não tem motivador maior do que você acordar e falar, nossa, como eu tô me sentindo bem, como eu consigo fazer as coisas com mais facilidade, como eu não tenho dores. Dor é uma coisa muito limitante, né? Que até mexe com o nosso psicológico, Exatamente. Mas uma coisa que eu falo é assim, vai sem vontade mesmo, vai mesmo sem disposição. A hora que você reparar o quanto que você fez por você, aí vai fazer toda a diferença e a conta ali finalmente vai fechar. Anota essa dica, vai mesmo sem vontade e depois conta pra gente como é que foi se exercitar. Queria agradecer demais a sua companhia por mais essa tarde, uma excelente semana pra você. E deixa eu aproveitar, é claro, para passar os contatos do Rafa Akira com H, dessa forma aí que vai aparecer agora na sua tela. Não deixe de adicioná-lo, é claro, no Instagram. Agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Passou rápido demais, não passou? Passou rápido demais. A gente nem vê o tempo passar. Mas muito obrigada pela companhia, muito obrigada por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. E a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, hein?